cervejeiros, sou Cadu Mendes, ator do blog Brejada.com. A gente está aqui no A Pint with the Queen, cujo objetivo é a escola inglesa. A gente vai mostrar as novidades e o que tem de bom aí pra gente tomar e curtir nessa festa. Vamos lá! A gente está aqui com o Renato Basso, que vocês conhecem tão bem. Renato, o que você está achando do evento? O evento não tenho o que falar. Na verdade, assim, eu já sabia que ia ser um sucesso devido ao IPA Day, que foi feito com tanto carinho. Os detalhes, acho que faz a diferença. E aqui não tinha como ser diferente. Eu acho que os detalhes de ter um design para a rainha, uma lojinha na entrada, acho que assim, pensou em todos os detalhes mesmo. E só a quantidade de pessoas que a gente encontra aqui, as qualidades das cervejas que a gente está bebendo hoje, é um sucesso. Parabéns para a organização, para todos os participantes aí. Não, com certeza. E me fala uma coisa, por que voltaram com a ESB da Dama, que foi um sucesso no passado? Por que voltar agora? Tem um motivo? É por causa do evento? Qual é o motivo que vocês voltaram com a cerveja? A verdade é a seguinte, a ESB foi feita há quase um ano atrás para o Festival Nacional lá em Blumenau, para avaliar como ia ser. A gente estava vendo se o pessoal ia gostar, se não ia. A ideia, na verdade, é assim, eu defini uma coisa pra gente: se a gente gosta da cerveja, a gente lança. A gente acredita que as pessoas vão se identificar com o que a gente gosta. Então é assim que a gente vem trabalhando nos últimos lançamentos. E eu não tinha o registro do mapa, que infelizmente durou aí um tempo para eu tirar. E no final do ano saiu, graças a Deus. E é um produto que a gente já imaginava para ter em linha, para tocar o ano todo. E nada melhor do que lançar num evento de cervejas inglesas, né? Não, com certeza. E além de ser um estilo assim, que não tem tanto no Brasil, né? Principalmente cervejarias brasileiras, é um estilo que não tem tanto, né? Não tem tanto assim. E as que tem, tem aquela coisa de ter a pegada americana, lúpulos americanos. E foi uma coisa que a gente optou por não. Cerveja inglesa, lúpulos europeus, característica da cerveja europeia. Então, primeiro de tudo foi isso daí. Essa é a ideia inicial. Legal. Falando em cerveja que o pessoal gosta, há um movimento grande aí pela Smoked Porter da Dama. É um sucesso. O que você pode falar dela? Tem possibilidade de continuar a linha? É o seguinte, a cerveja, ela, graças a Deus, foi muito bem aceita. Acabou. A gente fez um lote de 2.600 litros, mais ou menos. E, infelizmente, assim, a gente tem uma quantidade, estrutura de tanques, fermentação, etc. E alguns outros projetos também, que a ESB vai se tornar uma cerveja sazonal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cerveja escura, com malte defumado, teor alcoólico alto, lançar para inverno. A gente quis lançar quase que no verão, ali, final do ano, já que a gente come comidas de inverno nessa época. Mas mesmo assim acabou, né? Acabou alguns pontos de venda, deve ter ainda alguma coisa. Na fábrica não tem, foi um sucesso. Mas assim, vamos dar oportunidade para outras cervejas virem e vamos continuar com ela todo ano, fazendo lote, com certeza. Não, legal. Eu particularmente experimentei lá no tanque, lá na Dama, antes mesmo de começar. E eu falo, cara, poucas cervejas depois que vai pra garrafa mantém tanta característica como essa manteve. Então, você está falando que vai sempre ter, vai ser uma sazonal, mas uma sazonal fixa. Uma sazonal fixa, isso eu garanto. Anualmente, a gente vai ter ela
um lote, 2 lotes, dependendo dos nossos distribuidores, parceiros, restaurantes, mas todo ano vamos ter. Legal. Me fala uma coisa, além da Imperial Coffee IPA, tem algum lançamento que você pode falar ou dar uma dica aí do que vem pro... Hoje o que eu posso falar é da ESB. A gente trouxe a ESB para cá, estamos relançando novamente, né? Na verdade, cerveja que eu particularmente eu adoro, gosto muito, quero beber sempre, por isso que a gente tem que ter ela em linha. Tem puta potencial, o sabor tá delicioso, então é o que eu espero. Vai vir mais coisa esse ano, mas vamos falar da Imperial Coffee IPA e da ESB por momento aí. Entendi, não dá pra nem falar escola, que vocês estão querendo lançar alguma coisa aí? Meu, talvez alguma coisa aí belga que a gente nunca se arriscou a fazer, talvez venha talvez não, vai vir esse ano, vamos ver. Legal, legal. Valeu, muito obrigado e vamos tomar aí uma cerveja. Bom, brejeiros, eu tô aqui com o Maurício da Lagon, lá do sul. Fala um pouquinho pra gente sobre essa cervejaria aqui. A Lagon já tem 4 anos, nós somos homebrews antes de ser donos de cervejaria, de pub. Nós começamos em 2010 como um brew pub. Em 2012 nós abrimos o segundo pub e abrimos a fábrica também. Então a gente tem hoje uma fábrica e 2 bares. A fábrica fornece para os bares e agora a gente está expandindo nossa produção, colocando em garrafas. Vamos ganhar mercado com isso, vamos trazer um pouco para o sudeste agora. Legal, e de que cidade vocês são? Nós somos de Porto Alegre. Porto Alegre? Isso. Legal, e fala um pouco sobre a Cask Ale, que é uma das sensações aqui do A Pint. Da onde surgiu essa ideia de fazer uma cerveja à moda inglesa, vamos dizer, né? Não só no estilo inglês. A cerveja inglesa, os estilos ingleses, na verdade, são os estilos que a gente gosta muito desde o início do Lagon. E aí, então, a gente sempre procurou fazer estilo inglês e tal, só que nunca tinha como servir da forma correta, né? E aí, até que a gente tem um amigo, um cliente, na verdade, que é nosso amigo, virou nosso amigo, que é escocês, e ele foi pra Escócia. Ó, o Feijão tá aqui, ó. Vamos perguntar pra ele. Vem, Feijão. O que você achou da Cask Ale da Lagon? Esses cabeçudos são do caralho. Isso que é bom. É uma cervejaria que se importa em fazer cerveja como eles gostam, entendeu? Tendo cerveja do jeito que eles fazem, do jeito que eles gostam, consequentemente a gente tem variedade. E a variedade, atende todo tipo de público. Talvez vai gostar um ou outro, mas pode ter certeza que sempre vai ter gente que vai gostar. E a Lagoon merece todo esse destaque. Valeu, Feijão. Me fala um pouco mais sobre esse estilo que não é tão conhecido, o Cask Ale. Fala um pouco mais sobre a produção. Então, como eu estava te falando, nosso amigo esse, que é escocês, estava na Escócia, perguntou se a gente queria alguma coisa. Cara, a gente sempre quis trazer uma beer engine, então vê se tu consegue para nós uma beer engine. E ele conseguiu trazer uma exclusiva para nós, até onde a gente sabe é a única que está rodando aí no Brasil. E a gente começou a estudar Cask Ale e fazer exatamente o método que se usa para fazer Cask Ale. Desde o priming correto no barril até a maturação, o tempo correto de deixar para estar pronta para servir na beer. Mas o cask, vocês querem cask de madeira? Não, o cask é de inox, né? Mas ele segue todo o processo normal, como é uma Cask Ale hoje, uma Real Ale na Inglaterra. Inclusive, aqui hoje a gente está tendo que usar um resfriador, um chiller, mas lá em Porto Alegre a gente usa direto só do frio mesmo, a gente não usa pré-resfriador. A gente tem... Usando assim o ar, a pressão do ar para puxar. Na verdade, a bomba ela é diferente do CO2. O CO2 ele empurra o líquido para a torneira. A bomba ela puxa, como se fosse uma seringa. Então você não precisa ter um cilindro que empurre o ar. Ela que
puxa e entra oxigênio no barril. Então o barril tem que ser consumido ou no mesmo dia ou no máximo em 2 dias, que ele começa, claro, a oxidar, até mesmo contaminar a cerveja e muda muito. E por isso que as cervejas inglesas são flat, elas são pouco carbonatadas. Tem o Prime, no início ela tem uma carbonatação legal, mas depois com o tempo começa a vazar, quando tu abre o barril começa a vazar o gás, e aí quando tu começa a puxar, começa a entrar oxigênio, e é aí que faz toda a diferença do barril. Muito legal. Me fala um pouco da ideia, qual foi a ideia da Smoked Porter, que tem sido uma tendência, várias cervejarias têm lançado esse tipo de cerveja. O que vocês pensaram para essa Smoked? A Smoked já é uma receita antiga, do tempo que a gente ainda fazia cerveja de forma caseira, tinha um dos sócios. E, cara, a gente hoje, só de ter uma ideia, a gente tem mais de 40 receitas registradas no Ministério da Agricultura. Então, não só a gente cria receitas novas, como as nossas receitas desde homebrew, a gente conseguiu registrar tudo direitinho, claro, com o mapa da cervejaria, mas a gente registrou tudo, então essa era uma das receitas antigas que a gente tinha, e todo inverno a gente faz. A gente resolveu fazer porque a gente tinha um pouco de malte defumado que não tinha usado, e a gente disse, cara, precisamos usar esse malte, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa Smoked Porter? Vamos! A gente fez e deu coincidência de ser bem na época do A Pint with the Queen aqui. Entendi. Eu experimentei e eu vi que o defumado tá bem presente, assim, a Porter sai até um pouco de... Eu, por exemplo, gosto pelo fato de o Rauch ali sobressair, mas a questão do equilíbrio, a ideia foi isso mesmo, extravasar no malte defumado ou não? Não, na verdade a gente deu uma compensada, porque esse malte, o malte defumado você tem que usar ele o quanto antes, melhor, né? Principalmente se for fazer uma hot beer. Como a gente já estava com ele há um tempo parado, a gente resolveu compensar, botando um pouco mais por causa do aroma. Mas ele ficou, eu acredito que ele tenha ficado na medida, podia até ter ficado nessa leva aí um pouquinho menos, ter puxado um pouco mais do chocolate, mas mesmo assim ela tá muito boa, tá muito fácil de beber, né? Não, isso com certeza. Eu que sou fã de defumado, tomei de balde aí. Bom, muito obrigado e é isso. Bom, a gente tá aqui com um dos organizadores aqui nessa festa maravilhosa. Fala um pouco, Rafael, de onde surgiu essa ideia de fazer um festival inglês aqui no Brasil? Cara, a nossa proposta na academia é educar as pessoas com cultura cervejeira. Então a gente tenta, em cada um dos eventos, não ser tão abrangente, porque senão você não assimila. A ideia é focar em um tema e ensinar sobre ele. Então a gente tem o IPA Day, o IPA Day em Ribeirão, e essa é a nossa segunda festa, que é a Pint with the Queen, onde a gente fala só da cultura cervejeira inglesa. Por que da cultura cervejeira inglesa? Porque além de ser a escola, ou uma das escolas mais importantes na história cervejeira, ela tem um apelo pop, um apelo cultural muito grande. Então a gente consegue fazer uma baita festa com uma gastronomia inspirada na Inglaterra, com bandas inspiradas na cultura inglesa. E a festa fica demais. Então foi por isso que a gente escolheu a primeira das nossas festas falando sobre famílias cervejeiras ou escolas cervejeiras com a Inglaterra. Outras virão. A primeira foi a Inglaterra. Legal. E me fala um pouco assim, o balanço, apesar de eu estar vendo que, tá lotado aqui, qual foi o balanço dessa festa? Qual é a repercussão? Vocês pretendem fazer ano que vem ou, sei lá, daqui a um tempo? Qual que é a expectativa? Sim, essa festa é anual. Então todos os anos vai ter aqui, sempre aqui em São Paulo. As nossas festas, a nossa ideia é que as pessoas viajem para curtir as nossas festas. Então o IPA Day vai ser sempre em Ribeirão, a Pint with the Queen vai ser sempre aqui em São Paulo, a que a gente vai criar agora para Curitiba vai ser sempre em Curitiba e a do Rio de Janeiro vai ser sempre no Rio de Janeiro. Então, o balanço do evento é sensacional, o feedback está sendo super positivo, a energia aqui, cara, mais positiva impossível, tá muito lindo, cara, a gente tá curtindo demais essa festa, para um primeiro ano, então tá demais, assim. Não, com certeza. E o que você achou como destaque dessa edição? Você que provou várias cervejas aí, o que você fala como ponto forte deste evento?
Cara, é difícil escolher uma. Eu vou dividir essa posição aí, né? A gente tem a Ítaca em chopp open bar, que isso nunca existiu, né? Então, primeira vez que acontece. As Meantime, a Raspberry Stout, a Coffee Porter e a Chocolate Porter, que também é a primeira vez no Brasil em chopp. A Dama SB, puta, a Burgman Oatmeal Stout que fez pra cá, a Índica, a edição especial da Índica aqui pro evento, só com lúpulo europeu. Enfim, a gente teve uma porrada de cerveja que merece esse destaque. Assim. E fala, Rafael, pra gente, qual é o próximo evento? Já teve o IPA, que foi um sucesso, a Pint foi um sucesso. Qual é a próxima ideia que vocês tiveram aí pra fazer um evento? A gente tem uma festa pra esse ano ainda, final do ano. A gente tem o IPA agora, uma data provável, ainda não está confirmado, mas vai ser a 9 de agosto, em Ribeirão. Uma porrada de novidades, uma festa bem maior que a do ano passado. E a ideia é a gente trazer uma festa nova para novembro. Eu já falei isso algumas vezes hoje, mas ainda é um segredo. Uma dica que eu dou é que na comida vai ter bastante cachorro-quente e hambúrguer, assim. Pô, seria então uma escola americana surgindo aí? Talvez, quem sabe. Pô, legal. Até por causa do mercado, atualmente o mercado americano, a escola americana tem crescido muito. Então a gente espera aí novidades e muito obrigado pela participação. Bom, Brejeiro, a gente está terminando agora mais uma cobertura do A Pint with the Queen. Poderia destacar as cervejas da Meantime, que estão fantásticas, tanto a Coffee como a Chocolate Porter. Posso falar muito bem da edição especial da Índica da Colorado, com um lúpulo mais floral, foi, fantástico. E também da Lagoon, pela proposta de uma Cask Ale, que não é comum no Brasil, então valeu pela proposta. É isso aí, até a próxima. Cheers!